Se você teve um teto para dormir, se os seus filhos não passaram a noite no relento, você pode agradecer a Deus. Se hoje você tem, por mais simples que seja, um alimento para almoçar com a tua família, dê glórias a Ele. Se o seu corpo está vestido e os seus pés calçados, você pode agradecer a Ele. Se você tem família, se você tem amigos, se você tem irmãos, se você tem pastores, você pode dar graças pela vida deles. Se você foi um dia escolhido por Deus, em meio a mais de 6 bilhões de pessoas neste mundo, se você foi escolhido por Ele, se Ele um dia olhou para você e trouxe uma nova vida, se um dia Ele te escolheu em meio a tantas pessoas neste mundo e tirou você da condenação do inferno e te chamou para a maravilhosa luz e fez você filho de Deus, você pode agradecer ao Senhor. Perceba, irmãos, que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a tantas lutas, você ainda pode se alegrar, porque o Senhor continua sendo bom para conosco. Por isso, obrigada, Senhor. O nosso coração precisa reconhecer quem Tu és. O nosso coração não pode somente ficar desejando aquilo que o Senhor faz, mas o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é misericórdia. E que nós não venhamos esquecer de ser gratos pelas mínimas coisas, de ser gratos pelos pequenos milagres que o Senhor realiza em nossas vidas todos os dias. Eu peço que a Tua palavra seja liberada, peço que a Tua palavra seja manifesta, peço que a Tua palavra alcance cada coração, peço que a Tua palavra transforme e cure cada vida que está aqui. Que o teu coração esteja aberto hoje, irmão. Fala para o Senhor: Senhor, hoje eu quero um novo coração. Fala isso para Ele. Hoje eu quero um novo coração. Hoje eu quero sair daqui diferente. Fala isso para Ele. Que o Senhor trabalhe e transforme a minha vida pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Paz seja com todos. Eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor esta manhã. Quem mais pode dizer que está feliz? Teu coração está alegre? Se não está, quando você sair daqui, você já vai ver que vai estar diferente. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos neste momento fazer a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 12. E eu recomendo que você anote esta mensagem, irmão, porque ela vai fazer uma diferença muito grande na tua vida se você receber ela no teu coração hoje. Mateus 24, 12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Preste atenção na palavra de Deus, não se distraia. Não deixe aquilo que Deus preparou especialmente para você hoje seja roubado, seja tirado de você. Queridos, esta passagem ela fala do comportamento das pessoas nos últimos dias. O início das dores,
os primeiros sinais da volta que antecede a volta de Jesus Cristo é que o coração das pessoas ficariam frios, os corações ficariam insensíveis. E aí fala que ia crescer a maldade. E de repente, quando você olha para esse texto, automaticamente você é levado para as notícias que a gente vê todos os dias. Na televisão, na internet, nos noticiários, onde nós vemos notícias terríveis, notícias assombrosas, de pessoas, que têm atitudes malignas, maldosas, de pessoas que fazem coisas que você fala, meu Deus, o mundo está perdido mesmo, como que tem coragem de fazer algo assim, como tem coragem de fazer uma atrocidade dessa? Quando nós lemos esse versículo, você pode ser levado a pensar que ele está falando das atrocidades, dos crimes terríveis lá de fora, do mundo. Mas aqui, irmãos, nós vemos a palavra de Deus dizer que muitos iriam esfriar o seu amor. Não são poucos. E quando fala de muitos, nós precisamos entender que o coração de muitos que também estão dentro da igreja podem se esfriar. Aqui não fala somente do mundo, não fala somente das pessoas lá de fora. Aqui está falando de corações que iria esfriar o seu amor. E nós, como igreja, precisamos estar atentos, porque o Evangelho de Cristo se resume a amor. E o que Satanás vai tentar fazer nos últimos dias é fazer com que o amor, com que o coração da igreja se esfrie. De repente você fala, pastor, eu não tenho coragem de bater em alguém, de fazer um crime contra uma pessoa. Pastor, eu não tenho coragem de fazer aquilo que as pessoas fazem, nos noticiários. Nunca que eu faria isso na vida. Mas aqui, irmãos, fala sobre amor frio, sobre coração que se esfria. E se nós não tomarmos cuidado, nós, como igreja de Cristo, podemos esfriar no amor para com Deus e no amor para com o próximo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Sobre como nós precisamos cuidar do nosso coração, para que ele não faça parte desses muitos que terão os seus corações frios nos últimos dias. Vamos ler juntos Lucas capítulo 10, versículo 25. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Quem está acordado, diga aleluia. Quem vai ter um novo coração nesta manhã, diga amém. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Repete assim comigo, diga assim: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Pergunta para quem está do teu lado. Fala, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Fala para ele assim, vamos ler juntos para descobrir. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Irmão, como você entende a palavra de Deus? Pastora, como eu posso ser salvo? Jesus responde para você, como você entende a palavra? De repente, a gente tem um entendimento errado da palavra. Tanto é que um perito da lei foi tentar tirar a prova com Jesus. Porque às vezes nós lemos, nós ouvimos e fazemos completamente diferente. E Jesus chegou para o perito da lei e perguntou assim, como é que você entende isso? Eu vou te explicar de maneira simples. O perito da lei, que conhecia toda a palavra de Deus, ainda não sabia, ainda não entendia
Como é que ele podia ter a vida eterna? E Jesus, da maneira mais simples possível, explicou para ele e para nós. E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor com o teu coração, com a tua alma, com a tua força e com o teu entendimento. E ame o próximo. O mais próximo de mim está aqui, o irmão Wellington. É isso, Jesus. É só isso, Jesus. Jesus disse: você respondeu certamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se: Jesus, quem é o meu próximo, Jesus? Quem que eu tenho que amar como a mim mesmo? Quem que eu tenho que expressar esse sentimento? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, esses tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Repete comigo: sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Diga assim: o sacerdote passou para o outro lado. Assim também um levita, que quando chegou ao lugar, o viu e passou para o outro lado. Diga: o levita também passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nela vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para a hospedaria e cuidou dele. Até aqui, irmão. Eu sei que você vai querer ler mais, porque essa passagem é muito linda, mas você vai fazer isso na tua casa. Eu quero que você se atente a que nós vamos falar aqui. Diga assim: levita e sacerdote representa a igreja. Irmãos, uai, o que aconteceu? Que sumiu? Sacerdote era o pastor da igreja. O levita eram os músicos, eram os diáconos, eram aqueles que cuidavam da igreja, que recebia as pessoas, era aquele que preparava o sacrifício. Eram as pessoas que representavam a igreja. Era a igreja. Era a igreja que adorava a Deus. A igreja que orava. A igreja que cantava. É a igreja que prega a palavra. Mas que quando tinha alguém caído, foi para o outro lado. O sacerdote e o levita aqui, irmãos, representam a igreja que acha que é espiritual, porque pula, porque canta, porque adora, porque fala em línguas. É a igreja que se diz espiritual, mas que não é dirigida pelo Espírito. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu tenha toda a riqueza e prosperidade do mundo, se eu não tiver amor, nada disso serve. Sabe qual era a diferença desse samaritano? A diferença do samaritano era que ele tinha um coração aquecido, sensível. Era só isso. O que nós precisamos entender, irmãos, é que é muito bom estar aqui. É muito bom adorar o Senhor como nós fizemos. E precisamos continuar fazendo. É muito bom nós pregarmos a palavra. É muito bom nós orarmos aqui neste lugar. É muito bom nós glorificarmos ao Senhor. Mas, se eu sair daqui, mas se eu entrar na minha casa, mas se eu sentar do lado de alguém
e não tiver disposição para parar, para olhar para quem está sofrendo, para poder olhar para o outro, para tentar imaginar se ele está passando por uma dificuldade, se ele está com um problema, se tem algo que eu posso fazer, nada do que eu fizer aqui neste altar vai ter validade. O levita e o sacerdote representa a igreja egoísta. A igreja que parece que é espiritual, mas que não deixa o Espírito Santo dirigir a vida dela. Marcos capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Olha para a pastora. Guarda aí para você ler o restante em casa. Olha para mim. Aqui tem uma outra igreja. E essa igreja, irmãos, era maravilhosa, porque era a igreja de Jesus. Era a casa onde Jesus estava, e teria um culto, e as pessoas souberam que Jesus estaria lá, foi todo mundo para casa, então a igreja estava cheia. A igreja estava cheia, e do lado de fora, quatro pessoas de coração sensível pensou assim: Jesus está em casa, Jesus está aí hoje. E a gente passa e vê esse paralítico aqui jogado, não pode andar, ele não pode ir até Jesus. A gente podia levar ele até Jesus, né? A gente podia levar ele até Jesus, porque Jesus com certeza vai curar o nosso amigo paralítico. E eles então falaram: amigo, hoje nós vamos para a igreja, amigo. Jesus vai te curar, amigo. E aí quando eles pegaram a maca e chegaram na porta da igreja, a igreja estava cheia. A igreja estava cheia de gente querendo um milagre. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ninguém deixou eles entrarem. Ninguém deixou eles entrarem. Hoje existe uma lei que dá preferência para pessoas de necessidades especiais. Hoje precisou ser feita uma lei para que, se você estiver numa fila e uma pessoa idosa estiver na fila com você, pela lei, né, irmãos, pela teoria, ela vai ser atendida primeiro. Se uma mulher grávida estiver numa fila com você, a lei foi criada para que ela pudesse ter atendimento preferencial. Se tivesse alguém com alguma dificuldade de se locomover, a lei diz que você precisa dar prioridade para ela passar primeiro. No ônibus tem placas que diz o seguinte: que se você estiver sentado e uma pessoa idosa chegar, você tem que levantar para deixar ela sentar. Sabe por que foi criada essas leis, irmãos? Porque naturalmente o homem e a mulher, o ser humano, não é gentil. Se foi criado a lei, é porque isso não era praticado. Quem concorda comigo? Porque se fosse algo praticado, não precisava da lei mandar. Não precisava do idoso usar uma plaquinha para dizer que ele é idoso, para ele poder estacionar mais perto no mercado, porque é difícil para ele se locomover.
mas precisa da lei, porque naturalmente o homem não se preocupa com o outro. Isso vem lá do pecado original. O coração de quem não tem Deus é um coração frio. É um coração que tende à frieza. É um coração que tende ao egoísmo. É um coração que tende somente a se preocupar com as suas necessidades. Irmãos, eles estavam numa igreja. Eles estavam ouvindo o próprio Jesus. E quando eles olharam um paralítico lá na porta. É o Lucas que está aí? Lucas? É o Lucas? Fica aqui na porta de vidro e põe os braços assim, ó, como se você não fosse deixar ninguém entrar. Pode abrir. Isso. Falou, não vai entrar, tá cheio. Eu não quero saber se ele é paralítico. Os amigos, gente, mas olha a situação dele, olha como ele... Não queremos saber, não vai entrar, eu não vou dar o meu lugar, porque eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas lutas, e eu preciso do meu milagre. Ele que se vire. Quem mandou trazer? Como Lucas representando ali, ele impediu a entrada de um paralítico dentro da igreja. Irmãos, pastora, mas aqui isso não vai acontecer, pastora. Tem bastante lugar. Mas eu não estou falando de uma representação física. Eu estou falando de como é que estão os nossos corações quando a gente está aqui, irmãos. Quando eu venho para a igreja pensando somente em mim, quando eu venho para a igreja pensando somente nos meus problemas, quando eu venho para a igreja, eu me arrumo, eu me programo, eu falo, eu vou para a igreja, e eu não lembro que eu tenho um parente, um amigo que passa por problema e que eu poderia ligar e falar assim, vamos, eu vou te buscar, você vai na igreja comigo, porque eu sei que Jesus vai te abençoar, eu sei que Jesus vai cuidar da sua situação, Ele vai te curar, Ele vai trazer resposta para a tua vida. Irmão, quando eu não penso em pessoas para estar na presença de Deus, quando eu venho aqui somente preocupado comigo, com as minhas coisas, com os meus problemas, eu estou fazendo a mesma coisa que aquele povo fez com o paralítico. O coitado teve que arriscar a vida. Aqueles amigos falaram, a gente vai dar um jeito, amigo. Porque a gente sabe que Jesus vai te visitar, a gente vai dar um jeito. Se a igreja não deixa você entrar, se ninguém te dá lugar, se ninguém é gentil com você, se ninguém é sensível com a tua situação, nós 4 somos e a gente vai dar um jeito. E arriscaram a vida dele, irmão. Levaram o homem para cima no telhado, correndo o risco de cair, de ficar pior do que estava. Mas foi a única forma que eles encontraram para chegar até Jesus. Porque ninguém deixou, uma igreja inteira impediu do paralítico chegar até Jesus. Será que eu estou bloqueando a entrada das pessoas na igreja? Será que eu estou impedindo as pessoas de chegarem até Jesus? Pensa nisso agora, porque eu refleti sobre isso. Pastora, será que eu estou fazendo como aquela igreja fez? Que queria Jesus, que queria estar perto de Jesus, mas que esqueceu do próximo. Que queria só a bênção para ela, para casa, para a família. Mas esqueceu que existe o próximo. Existe o vizinho, existe o primo, existe o amigo de trabalho. Que também precisa chegar até Jesus. Será que nós estamos, igreja, bloqueando a porta de entrada para as pessoas chegarem até Jesus?
Pastora, como eu faço isso? É só não falar nada, irmão. Quando você fecha a tua boca, preste atenção. Quando você fecha a tua boca, você já está impedindo. Porque você está tirando a oportunidade. Eu não chamo porque a pessoa não vem. Você já está fechando a porta. Eu não chamo porque a pessoa já falei, não vem. Porque fulano não muda, porque não tem jeito. Está fechando a porta. Quando eu não faço nada, quer saber? Não vou me envolver. Quando eu não faço nada, eu já sou um impedimento. Sabe, irmãos? Aquela igreja estava cheia, abarrotada de pessoas. E eu acredito que Jesus até fez muitos milagres lá. Porque Ele pode. Ele era um Deus de misericórdia. Aquela igreja estava cheia de pessoas querendo os seus milagres. E eu acredito que Jesus tenha feito muitos milagres naquele dia. Mas, preste atenção. Isso não quer dizer que o Senhor não vai te abençoar. Mas o único milagre que ficou registrado naquele dia é sobre este paralítico. Se teve outro paralítico que levantou, a gente não vai saber. Não ficou registrado. Se teve um morto que se ressuscitou, nós não vamos saber porque não ficou registrado. O único milagre registrado para toda a humanidade e que já corre para mais de 2000 anos e até hoje é lembrado. O milagre que chamou a atenção de Jesus. O milagre que fez Jesus parar o culto. O milagre que comoveu o coração de Jesus. Foi um milagre que envolveu 4 amigos de corações aquecidos. Que poderiam se revoltar contra a igreja. Tá vendo? A igreja é isso aí. Esse povo. Por isso que eu não vou mais na igreja. Não volto mais aqui. Eles não quiseram saber do povo. Eles queriam saber de Jesus. Eu quero falar para você que está ferido. Você que fala, eu não vou na igreja por causa de fulano. Mas olha que a vida do outro. Olha o que o outro faz. Mas olha essa pastora. Mas eu não gosto do jeito que ela prega. Vai atrás de Jesus, irmão. Para de olhar para mim e vai atrás de Jesus. Porque é Ele que importa. Eu estou terminando, preste atenção. O único milagre registrado foi um milagre que foi envolvido salvação. Aonde nós lemos aqui fala que a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados para que aquele homem pudesse ser salvo. O único milagre registrado na Bíblia, naquele culto, naquele dia, em meio a tanta gente, foi um milagre aonde envolvia salvação. Vamos imaginar uma cena. Um paralítico entra aqui na igreja. E ele é curado. Ele levanta e sai andando. Irmão, essa igreja ia virar de ponta cabeça. Não ia, Alessandro? Ia catar as cadeiras e jogar para cima. Irmão, você ia voltar para casa maravilhado. Você ia, meu Deus, esse culto foi demais. Que culto, nossa, nunca vi. Foi sobrenatural, um paralítico andou. Estamos aqui. E uma pessoa decide entregar a vida para Jesus. Uma pessoa simples, uma pessoa comum, decide entregar a vida para Jesus e fala:
eu aceito Jesus como meu Salvador. A gente tem que pedir, irmão, bate palma pelo amor de Deus. Irmão, glorifica a Deus, olha. Irmão, o céu não faz festa quando um paralítico levanta. Isso, o céu já é um milagre inteiro, o céu já é sobrenatural. Percebe como o nosso coração pode estar voltado para valores contrários, para aquilo que não é prioridade. A gente vai fazer festa, a gente vai pular de alegria, a gente vai sair daqui maravilhado com o paralítico andando, mas não tem coragem de celebrar uma alma que se rende a Jesus. Sendo que o céu, ele faz festa para a alma que se rende a Jesus. Isso fala muito sobre como está o nosso coração. Isso fala muito de como está o seu coração. Se a igreja não se comove mais com as almas, se você pensar que amigos e familiares seus podem ir direto para o inferno, porque você parou de falar, porque você parou de convidar, porque você não está fazendo nada a respeito, talvez teu coração possa estar frio, possa ter se esfriado. Mateus 25, 41. Irmãos, a forma como nós agimos na terra em relação aos perdidos, a forma como nós estamos lidando com as pessoas que ainda não foram alcançadas, vai refletir na nossa eternidade. Como eu estou agindo hoje, a forma como eu tenho olhado para o próximo hoje, vai refletir na minha eternidade. Olha o que a Bíblia diz. Então ele dirá aos que tiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo, eu estive preso e vocês não me visitaram. E eles responderão: Senhor, quando a gente viu o Senhor com fome? Ou quando foi que o Senhor ficou com sede? Senhor, em que momento o Senhor foi estrangeiro? Jesus, quando foi que o Senhor precisou de roupa? Ou ficou enfermo? Ou ficou preso? Quando isso aconteceu e a gente não ajudou, Jesus? E ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. O que você poderia ter feito pelas pessoas menores, pelas pessoas que a sociedade considera de baixa, de última categoria. Aquele que você podia ter estendido a mão, aquele que você podia ter feito uma oração, aquele que você podia ter orado, conversado, ligado, visitado, aquele que você poderia fazer um telefonema, sabe? Aquilo que você não fez por eles, você não fez para mim, porque eles tinham sede, fome, eles precisavam de salvação.
Eles precisavam da palavra de vida. Eles precisavam de uma oração e você não orou. Eles precisavam de uma palavra de paz e você não deu. Eles precisavam ouvir a minha palavra e você fechou a boca. Eles precisavam vir para minha casa e você não convidou. Eles precisavam de alguém do lado, mas você não esteve do lado. O Senhor quer aquecer o coração da igreja. Quem quer ter o teu coração aquecido novamente? Ah, pastora, a senhora está exagerando. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou. A palavra é para quem quer mudança e transformação. A palavra é para quem quer amar a Deus, mas também cumprir a segunda parte do primeiro e principal mandamento, o próximo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aquece corações nesta manhã. Aquece corações nesta noite para aqueles que estão assistindo este culto. Aquece corações que estão do outro lado da tela, mas que estão ouvindo esta palavra. Corações, ó Deus, aquecidos para te amar acima de todas as coisas, para te amar de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Corações que estavam frios, corações que não se sentiam ligados a ti, corações que tinham se afastado do teu amor. Aquece esses corações, Senhor, aquece os corações, para que a tua igreja não seja como a igreja daquela passagem do paralítico. Uma igreja individualista, uma igreja insensível, uma igreja desrespeitosa, uma igreja egoísta, uma igreja somente preocupada com os seus problemas, com os suas necessidades, mas que nós possamos ser como o samaritano, que não se fala nada dele, que não tem muito a se dizer dele, mas que ficou registrado na história bíblica como um homem bom, assim como tu és, Jesus. Que o coração hoje possa se aquecer pelas vidas, que o coração hoje possa se aquecer por aqueles que ainda não foram alcançados, que o coração possa voltar a se aquecer, ó Deus, pela urgência e a necessidade de poder cuidar daqueles que estão perdidos, pessoas com fome e sede da sua palavra, pessoas desprotegidas neste mundo, que precisam de cuidado, que precisam de amparo, que estão abandonadas neste mundo, sendo o alvo de Satanás, estão destinadas ao inferno, porque a igreja talvez está parada, com a boca fechada, de braços cruzados, e se esqueceu que para herdar o reino dos céus é preciso amar a Deus, mas também é preciso amar o próximo. Aquece os corações para amar aqueles que ofendem. Aquece os corações para amar aqueles que nos ferem. Aquece os corações para perdoar aqueles que nos fizeram mal. Aquece os corações para interceder e amar aqueles que nos perseguem, porque são eles que o Senhor quer alcançar através de nós. Se o teu inimigo é o teu próximo, é aquele que está com você no trabalho todo dia, é aquele vizinho que está do teu lado, que está na tua frente, se aquele que te percebe é aquele parente que você sempre vê quando reúne a família,
Ele é o teu próximo. É Ele que o Senhor quer que você ame, que você ore, que você perdoe, que você não desista dele. Pastora, mas dá muito trabalho. Pastora, ele não quer saber. Pastora, ele não está nem aí. Não é por isso que você vai desistir, porque Jesus não desistiu de você. Fale com Jesus. Nós não precisamos de grandes demonstrações espirituais agora. Você não precisa parecer espiritual neste momento, irmão. O que tem que mudar é o que está dentro do teu coração. Não precisa parecer espiritual agora não, fica tranquilo. O que tem que mudar é o coração. É o que está dentro de você. Aquece. Aquece, Espírito Santo. Aquece a ponto desta pessoa sentir o seu peito queimar. Queimar de amor pela família. Corações que estavam frios pela própria família. Corações frios pelos próprios filhos. Corações frios pelo próprio cônjuge. Aquece este coração agora, a ponto desta pessoa experimentar um sinal que é ver o seu peito aquecido, de que é sentir o coração batendo mais forte, que é o seu corpo reagindo àquilo que o Senhor está fazendo. Quebra o coração de pedra, tira o coração frio, tira o coração insensível, tira o coração egoísta e coloca em nós um coração igual ao teu, Jesus. Quanto tempo faz que você não chora por alguém? Talvez você tenha chorado pelos teus problemas. O Senhor vai trazer a você memória em relação a pessoas. Pessoas que você tinha se esquecido. Pessoas que você já tinha abandonado, deixado de lado porque falou não vai mudar. Pessoas que você já não estava mais orando e intercedendo. E você vai sentir a dor desta pessoa agora. Você vai sentir a dor desta pessoa e o teu coração vai voltar a ser aquecido por essas vidas. Começa a ver. Fecha os olhos, se mantenha na presença, porque Deus ele vai te mostrar. Deus vai mostrar o rosto dela. Deus vai lembrar você o problema que ela passa. E vai falar, tá vendo? Você não está olhando para isso? Você não está vendo o sofrimento dela? Isso não te comove? Deus vai crescer um amor tão grande novamente pela tua família. Um amor tão grande pela tua família, que você vai parar de reclamar. Ele está dizendo que Ele está trocando o teu coração. E você vai parar de reclamar da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. O seu coração vai se aquecer novamente pela tua família. E você vai olhar para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos. Você vai olhar para a tua sogra, vai olhar para o teu sogro, vai olhar para os teus cunhados, vai olhar para os teus sobrinhos. E vai parar de reclamar. E vai começar a amar essas pessoas. Porque assim como nós amamos a Deus, Ele nos amou e Ele colocou este amor em nós. Visita agora, Senhor. Visita agora. Quem sente que algo mudou por dentro, vai ficando de pé. Quem sente que algo já mudou dentro de você, quem foi tocado pelo Espírito,
Quem teve uma experiência com Deus nesta manhã, levante as suas mãos e comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. A igreja, irmão, não vai parar de adorar, não. Pelo contrário. A igreja completa é aquela que adora, é aquela que louva, é aquela que exalta, mas também é aquela que obedece a palavra. É aquela que é dirigida pelo Espírito, aqui dentro e lá fora. Levanta bem alto as suas mãos. Nós já vamos terminar este culto, mas que você saia daqui com a bênção, com o selo de um coração cheio de amor, um coração que transborda, um coração que compartilha, um coração que está buscando a tua bênção, mas que também quer ser uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. O Senhor está dizendo: faça a minha vontade, cuide das minhas ovelhas, olhe para aqueles que estão do teu lado, porque sou eu que vou cuidar da tua causa. Enquanto você luta pelo outro, eu luto por você. Enquanto você ajuda o próximo, eu te ajudo. Enquanto você se esforça pelo próximo, eu me esforço por você. Enquanto você abençoa o próximo, eu me encarrego de te abençoar. Por isso, tome posse desta palavra, que ela fique gravada em teu coração, em nome do Pai. Que seja liberado o amor abundante na tua vida, em nome do Filho. Que seja liberado o amor abundante na tua casa, na tua família, e em nome do Espírito Santo. Que o coração de Jesus Cristo possa estar em nós.